Eu queria que vocês olhassem para essa imagem que será colocada na tela. Eu vou fazer uma pergunta em relação a ela, mas você vai respondê-la apenas para você. Ok? O que é isto? Responda para você. Outra imagem. O que é isto? E a terceira imagem. O que é isto? Eu não sou vidente, eu não sou profeta, mas muito provavelmente a resposta a essa pergunta que eu lhe dirigi foi esta. Isto aqui é igreja. Não é? E eu sei disso, eu sei que você sabe disso, que embora esses prédios sejam associados à igreja, nenhum deles é igreja. O que nós temos diante de nós são apenas construções, são apenas complexos arquitetônicos que, muito em função de uma cultura na qual nós vivemos, nós acabamos chamando esses prédios, estas construções de igreja. Mas, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos levados à conclusão inevitável de que construções, prédios, complexos arquitetônicos não são igreja. Agora, nós temos que reconhecer que, muito em função da perspectiva que as pessoas têm de igreja, é importante nós falarmos a respeito desse assunto. Porque há muita confusão a esse respeito. Muitas pessoas atribuem à igreja uma natureza, uma identidade, um conceito e uma definição que não são encontrados, que não podem ser construídos a partir do testemunho seguro que Deus dá por meio da sua palavra. Daí a importância, ainda hoje, de nós pensarmos, refletirmos, tratarmos desse assunto que é extremamente importante. Por quê? Porque a Bíblia a aborda, melhor dizendo, como um assunto extremamente importante e relevante. Me refiro ao assunto sobre igreja. Como eu disse para vocês, a nossa série vai tratar justamente dessa temática. O título da nossa série é Igreja Essencial, ou seja, o que é a igreja na sua essência. Nós veremos nesses próximos encontros, contando com o de hoje, são 4 encontros, veremos que a igreja ela é essencialmente redimida, ela é essencialmente reunida, ela é essencialmente receptiva e ela é essencialmente redentiva. Hoje nós vamos refletir num texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 2. Vamos ler os 10 primeiros versículos desta passagem. E a ideia que este texto, que essa passagem, que é constituída aí por 10 versículos, transmite para nós é a seguinte: a igreja redimida é caracterizada por um passado tenebroso, um presente luminoso, um futuro glorioso e um dia a dia operoso. Vou repetir. A igreja redimida é caracterizada por um passado tenebroso, um presente luminoso, um futuro glorioso e um dia a dia operoso. Esta ideia pode ser extraída, construída a partir desse texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Texto para o qual eu peço que você se dirija, pois é nele que nós vamos refletir. E é esse o texto que vamos expor nesse tempo que temos aqui. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Gente, algumas considerações iniciais. Esta carta foi escrita por alguém com vistas a orientar um grupo, e esse grupo são os destinatários dessa carta. E esses destinatários se encontravam no local. Quando nós olhamos para o início desta carta, capítulo 1, versículo 1, nós podemos perceber quem são esses elementos que são próprios, que são constituintes de uma carta. Quem é o seu autor, o seu destinatário e de onde, ou melhor, para onde ele está escrevendo. Naturalmente, para onde os seus destinatários se encontravam. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Temos uma apresentação aqui. E nessa apresentação fica muito claro quem é o autor desta carta. Ele se apresenta, ele diz Paulo. E Paulo se apresenta como uma autoridade de Deus, pois ele foi feito pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus. É alguém que fala em nome dele e cujos escritos são autoritativos. Então sabemos quem é este autor. E ele escreve essa carta para um grupo de pessoas a quem ele caracteriza como santos e fiéis em Cristo Jesus. Percebam, o apóstolo Paulo, ele endereça a sua carta não para um prédio. Paulo, ele escreve essa carta para pessoas. E essas pessoas são a igreja de Deus que se encontrava geograficamente numa cidade chamada Éfeso. Então nós já vemos aqui que igreja não é o que normalmente se pensa a respeito dela, que é um prédio onde as pessoas se reúnem. Eu sei, por vezes até eu me pego falando isso, hoje eu vou à igreja, mas essa colocação, essa terminologia está equivocada. Porque eu não vou para o culto na igreja, eu vou para o culto para cultuar a Deus com a igreja como parte dela, como membro dela. Paulo, então, ele caracteriza essa igreja como constituída de pessoas caracterizadas como santos e fiéis em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está comunicando aquilo que o Evangelho produziu na vida daquelas pessoas. O Evangelho de Cristo Jesus, a fé na obra, na vida, morte e ressurreição de Cristo, fez com que estas pessoas que compõem essa igreja sejam chamadas agora de santas e fiéis. A propósito, é importante nós entendermos que este grupo aqui é caracterizado por subgrupos. Paulo escreve aqui para uma igreja do primeiro século. E aquela igreja, quando nós, por exemplo, vamos para o texto de Atos, capítulo 19, nós vamos ver que essa igreja ela é constituída por dois grupos étnicos bem diferentes. Que grupos são esses? O primeiro, um grupo de gentios.
gente que não tinha absolutamente nenhuma relação com o judaísmo de então. Mas esta mesma igreja também era composta por um outro grupo, um grupo de gente que tinha passado pelo judaísmo institucionalizado, que tinha feito parte da fé judaica e que num determinado momento da sua história creu em Cristo. E esses judeus, até então, agora cristãos, compõem essa igreja. E por causa do evangelho de Cristo Jesus, esses dois grupos que antes eram antagônicos estão juntos. E eles juntos formam, compõem, são membros da igreja de Cristo. Então Paulo escreve para eles e eles se encontram numa localização. Havia um endereço. Colocasse lá no GPS, eles seriam encontrados numa cidade real. Não é ficção, não é mito. Essa cidade existiu, Éfeso. E lá eles se encontravam e lá eles se reuniam. Essa cidade, Éfeso, era uma cidade importante do Império Romano. Uma cidade muito importante. Uma cidade, digamos assim, comparada com as outras daquela época, uma cidade que se destacava, que ocupava uma posição de grande importância naquela época. Agora é muito interessante, especialmente quando nós lemos ali o texto de Atos, capítulo 19, nós vamos ver que essa cidade, ela lidava e fazia parte da sua rotina a prática de ocultismo e idolatria. Era uma cidade na qual ficava o famoso templo à deusa com D minúsculo, Ártemis. Portanto, era uma cidade cujos habitantes e cuja cultura girava em torno da idolatria. E como eu disse para vocês, algumas pessoas, inclusive, tinham um relacionamento com práticas ocultistas. E claro, se uma cidade vive em torno de uma cultura como essa, isso vai se desdobrar nos outros segmentos da sociedade. Quando nós lemos esse mesmo texto ao qual me referi, Atos capítulo 19, nós vamos ver que pessoas, comerciantes, lucravam com a idolatria. É muito provável que muitos deles tinham os seus ganhos, a sua renda vinha por meio da venda de estatuetas, de imagens. Talvez estatuetas dessa deusa com D minúsculo, Ártemis ou Diana. Portanto, nós podemos já observar que uma cidade importante como Éfeso tinha uma cultura maculada que seguia uma ordem estabelecida. E essa ordem estabelecida se disseminava por todos os segmentos daquela sociedade, inclusive o comércio. O comércio era um retrato daquela cultura, pois havia muitos comerciantes que lucravam com as atitudes, com as práticas, com a rotina idólatra daquela cidade. Então Paulo está escrevendo para uma igreja que está inserida nesta cultura e que certamente sofre assédios de todo esse cenário que a circunda. Então Paulo escreve para esses irmãos que estão nessa cidade. E aí ele escreve essa carta que pode ser dividida basicamente em duas grandes partes. A primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, ela se ocupa em falar a respeito dos indicativos do Evangelho, ou seja, o que ter depositado a fé em Cristo produz na vida daquelas pessoas. O que elas são? Então o apóstolo Paulo faz declarações muito relevantes, importantes, maravilhosas a respeito da posição que aqueles irmãos ocupavam porque eles creram em Jesus, porque eles eram igreja de Jesus. Então, nessa primeira parte, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo se ocupa em apresentar os indicativos do Evangelho. E aí, na segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo, então, vai dedicar tempo para falar a respeito dos imperativos do Evangelho.
Ou seja, uma vez que nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus, uma vez que nós, por graça, fomos salvos por Ele, o que se espera de nós aqui, como cidadãos do reino de Deus, vivendo aqui neste mundo? De que maneira prática ou de que formas práticas nós podemos viver o Evangelho no qual cremos? Então essa carta ela pode ser dividida nesses dois grandes blocos. O bloco no qual vamos refletir é o bloco 1, aquele em que ele fala a respeito dos indicativos do Evangelho. E nós vamos nos concentrar especificamente nesse trecho que vai do versículo 1 ao 10 do capítulo 2. Este texto, no qual vamos refletir e expor, nós vamos verificar os 4 As da história da Igreja de Cristo. E quais são eles? O antes, o agora, o amanhã e o até. Primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 3, vai lidar com o antes. Como era o nosso antes? O texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, antes, passado, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Gente, vocês perceberam como o apóstolo Paulo começa aqui? Ele diz: vocês estavam mortos. Ele está descrevendo o antes. E esse antes aqui é um antes sepulcral. É um antes cadavérico. Agora, observe o que ele diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo ele está indicando que tipo de morte é essa. Não é, obviamente, uma morte física. Não, porque ele está se dirigindo para pessoas que estavam vivas. Então, se elas estavam vivas e ele caracteriza o seu passado como de mortos, obviamente essa morte a qual ele se refere não é uma morte física, mas é uma morte em transgressões, uma morte em pecados. Quando o apóstolo Paulo fala de transgressões e pecados, ele está se referindo a esse estilo de vida marcado pela morte, uma morte que envolve uma atitude positiva, ou seja, dar um passo, só que desviado, e uma atitude negativa, não alcançar o padrão. E é muito interessante porque ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Não é curioso isso? Nós temos diante de nós um paradoxo. Gente que estava morta, mas que vivia. Eu diria que essa é uma morte bem vivida. Bem vivida, especialmente porque ela tinha características. Como essa morte era caracterizada, o texto diz. Ele diz assim: nos quais vocês costumavam viver quando seguiam. A ideia aqui é estar em acordo com, ou caminhar de acordo com. Então, esta morte bem vivida era caracterizada por uma caminhada. E essa caminhada seguia um modelo, seguia uma direção, seguia uma bússola. E essa bússola era determinada por 3 elementos: o mundo, o diabo e a carne. Ele diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. É uma morte caracterizada por um viver que anda de acordo com a mentalidade, com a ordem que está vigente no presente século. Meus queridos,
A nossa cultura tem uma variedade, uma diversidade de propostas, não tem? E essas propostas, muitas delas, são anti-Deus. Elas não se declaram assim, mas elas são anti-Deus. Mulher, se empodere. Você vê isso nas Escrituras? Mulher, seu corpo, suas regras. Já ouviu isso? Cultura, mate infantes. Faça isso. E nós vemos um movimento coordenado para que esse tipo de coisa encontre apoio legal. Vamos supor que isso acabe acontecendo. Pode ser até legal, mas a questão é, será moral? É óbvio que não, porque todas essas ideias, todas essas propostas, elas manifestam uma ordem, uma mentalidade, uma cosmovisão que se afasta da vontade de Deus e das propostas que Ele oferece em sua santa e bendita palavra. Então, os efésios no seu antes, eles eram assim. Eles seguiam as propostas da sociedade. Muito provavelmente alguns deles participaram daquelas práticas ocultistas. Muito provavelmente alguns deles foram aqueles comerciantes que vendiam estatuetas de Ártemis. Pessoas que se aproveitavam da idolatria e da baixeza espiritual daquela cidade. Esse era o antes deles. Eles andavam de acordo com essa ordem, com a sua cultura, com a mentalidade vigente na sua sociedade. Mas eles não andavam apenas de acordo com a ordem do mundo, mas eles também andavam de acordo com as propostas do diabo. É isso aí, gente. Não tem outra palavra. Não dá para amenizar. Não dá para florear. Ele diz, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E é curioso porque quando, por vezes, nós chamamos e dizemos que pessoas estão seguindo propostas diabólicas, a tendência de alguns é achar que nós vamos encontrar com pessoas se retorcendo pelas ruas, virando os olhos, rangendo os dentes. Até é possível que tenham pessoas nas quais o diabo até se manifeste assim. Mas eu diria para você com grande taxa de certeza que a maioria esmagadora das pessoas não se manifestam dessa forma. São pessoas normais, que têm as suas atividades profissionais, têm suas famílias, mas seguem, como diz Paulo a Timóteo, doutrinas de demônios. No contexto ali da carta de Paulo a Timóteo, ele diz que uma doutrina de demônio, sabe qual é? Proibir o casamento. Se opor ao casamento. Em outras palavras, ser um inimigo da família. Por acaso isso soa estranho para você? Será que nós conseguimos identificar alguma coisa na nossa cultura que se manifeste dessa forma? É claro que sim! E o que é isso? São doutrinas de demônios sendo disseminadas no contexto da nossa cultura. O antes de Éfeso era marcado por seguir o mundo, por seguir o diabo e seguir os apetites da sua carne. O texto diz, anteriormente, todos nós também vivíamos. Percebam que este verbo que é traduzido aqui por vivíamos é andar. É uma espécie de hebraísmo, uma forma hebraica de se comunicar que tinha relação com o estilo de vida. Eles andavam daquela forma. E de que forma eles andavam? Eles andavam satisfazendo as vontades da sua carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
A gente também vive, especialmente numa cultura evangélica, que supervaloriza as trevas, supervaloriza as atuações do diabo, não é verdade? Mas esquece que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, que o pecado que cometemos não é cometido pelo diabo, é cometido por nós. Quando nós decidimos deliberadamente seguir os apetites, os desejos dos nossos pensamentos, da nossa carne. Então, embora nós encontremos muita gente por aí, mas o diabo isso aqui, mas o diabo aquilo ali. Lembre, nós também temos um outro inimigo, ele é muito sorrateiro, e esse inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. É interessante porque ele fala assim, anteriormente, Paulo está se referindo ao antes, ao passado. Ele diz, todos nós viviam. Vocês perceberam que Paulo começa dizendo assim, vocês estavam mortos. Agora ele fala, nós também vivíamos. O que isso indica? Indica que Paulo se identifica com um determinado grupo diferente do primeiro para o qual ele se dirigiu. Primeiro ele se dirigiu para um grupo que ele chama de vocês. Agora ele fala de um grupo do qual ele faz parte. Vocês, nós. Agora, embora nós façamos parte de grupos diferentes, nós todos vivemos a mesma experiência. Nós todos éramos mortos e tínhamos uma morte muito bem vivida. Paulo, com certeza, está colocando diante de nós aqui gentios e os judeus que haviam crido em Jesus e que faziam parte daquela mesma igreja. Os dois grupos étnicos diferentes, mas que em Cristo Jesus tinham comunhão. Por seguirem todas essas coisas, o que Paulo diz a respeito deles, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E essa ira aqui, gente, é a ira de Deus. A tradução mais literal seria: somos, por natureza, filhos da ira. Em outras palavras, gerados para sofrermos a aplicação severa da ira de Deus. Portanto, o nosso passado era tenebroso. Mas, e aí, como eu costumo dizer, como são benditas essas adversativas bíblicas, não? O mas, o porém, o todavia, o contudo. A Bíblia está recheada dessas adversativas. E elas definem uma mudança, uma inflexão. E é neste momento que nós nos dirigimos para um outro A da história da Igreja de Cristo. Vimos o antes, agora veremos o agora. Ele diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Perceberam aqui? A coisa ia de mal a pior. O antes era extremamente tenebroso. Mas Deus, todavia Deus. Sabe o que isso significa? Significa que em Deus há uma mudança. Por causa daquilo que Deus fez, nós vivemos, a Igreja de Jesus vive uma nova realidade, uma realidade presente. Todavia, Deus. E esse Deus, por meio do apóstolo Paulo aqui, vai falar a respeito da salvação. Uma salvação que acontece apoiada em bases. Quais são essas bases nas quais a salvação está apoiada? Ele diz: Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos
vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quais são as bases aqui? Misericórdia, amor, graça. Lembram? No antes, haviam bases daquela morte bem vivida. O mundo, o diabo, a carne, os apetites pessoais. Mas Deus tem outras bases que definem e garantem a mudança. Que bases são essas? Alguma coisa que Ele acha em mim? Alguma coisa que eu tenha feito que tenha despertado o interesse de Deus em meu favor, em seu favor? Não. Todos esses elementos, todas essas bases da salvação se encontram única e exclusivamente no Senhor. Misericórdia, amor e graça. Agora percebam, ele diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Antes nós éramos mortos, éramos zumbis, éramos walking dead. Mas Deus nos deu vida com Cristo. Quando? Quando Ele deu essa vida? O texto diz: quando nós estávamos mortos. Sabe o que isso significa? Significa, gente, que se não fosse Deus, nós não reagiríamos. Por quê? Porque morto não reage. Se você estiver diante de um defunto, se aproximar do caixão e der um tapa na cara dele, você pode ficar tranquilo. Ele não vai levantar de lá e reagir. Ele não vai revidar. Por quê? Porque ele é um morto. Então o texto está dizendo que a regeneração, ela não é uma experiência que é vivida depois da fé, mas é uma experiência que é vivida antes da fé. Deus regenera. E é porque Deus regenera é que nós podemos, como veremos, ter fé e sermos alvos dessa graça que nos salva. Vejam só o que ele diz na sequência: Deus nos ressuscitou com Cristo. Percebam essa expressão que vai se repetir com bastante frequência: com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa obra que Deus realizou, Ele realizou por meio do seu Filho. Por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ele diz então: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você pensa a respeito dessa terminologia, assentar-se, a que você acha que o apóstolo Paulo está se referindo? Assentar-se aonde? Veja, eles se assentam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus foi assunto aos céus e está assentado à direita de Deus. Meus queridos, vejam a dimensão do todavia Deus. Percebam a grandeza da mudança. Antes éramos mortos em transgressões e pecados. Em outras palavras, antes nós estávamos deitados no caixão da vida. Todavia Deus, em Cristo Jesus, nós somos conduzidos na pessoa de Cristo a tronos. No antes, nós vivíamos uma morte bem vivida. No agora, nós experimentamos uma morte bem invertida. Agora vocês são salvos. Isso significa que os nossos pecados foram perdoados.
A culpa que pesava sobre os nossos ombros foi anulada por Cristo Jesus e sua obra. E foi consumada por meio da sua ressurreição. Na sua ressurreição, confirmou-se não só que ele era Deus, mas confirmou-se a derrota da morte e a anulação da escravidão ao pecado. Coisa maravilhosa. E agora, nós não vivemos mais como defuntos, mas já estamos reinando com Cristo. Estava comentando com o Vitor e Isabela que essa semana nós assistimos a uma série chamada The Spanish Princess, a princesa espanhola, que retrata um pouco a respeito ali de Catarina de Aragão, foi esposa de Henrique VII, e naquela ocasião nós estávamos vendo de forma fictícia, claro, os detalhes da corte real. Se você assistir a uma série como essa, ou a séries como essa, inevitavelmente você vai se perceber atraído para aquilo. Você vai se sentir, digamos assim, entusiasmado com aquela realidade. A gente se identifica com essa realeza. Mas por quê? Porque nós não fomos feitos para o caixão, gente. Não fomos. E o Evangelho nos oferece em Cristo Jesus tronos que são separados para os seus filhos. Portanto, o nosso antes era tenebroso, mas o nosso presente é luminoso. Que saímos de tremendas trevas e viemos, ou melhor, fomos trazidos para a luz do seu Filho de amor, Cristo Jesus nosso Senhor. Vimos o antes, vimos o agora e o amanhã. O texto diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar quando? Agora? Não, ele diz, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O veículo da demonstração dessa bondade era o próprio Senhor Jesus. Vejam, o Senhor tem um propósito muito bem definido para esse futuro da sua igreja. E que propósito é esse? Mostrar. Deus é exibido, né? Santamente, benditamente exibido. Ele fez todas essas coisas para mostrar quando? No futuro. Mostrar o quê? Mostrar a riqueza de sua graça. Ou seja, a grandeza, a beleza, a excelência deste favor imerecido. A propósito, é grande, é maravilhoso, é excelente, inclusive por causa disso, porque é algo que nos é oferecido sem que nós o mereçamos. A incomparável riqueza de sua graça, uma riqueza que foi demonstrada, mostrar o que foi demonstrado. Deus quer mostrar no futuro a riqueza da sua graça, que Ele demonstrou como? Demonstrando sua bondade para conosco, para aquele grupo de pessoas. Pessoas que pertenciam a etnias diferentes. Deus demonstrou uma rica, maravilhosa, excelente graça. E Ele demonstrou isso por meio da sua bondade para com aquele grupo em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus tinha um propósito definido, mostrar a incomparável riqueza da sua graça nas eras que hão de vir. Mostrar no futuro a bendita obra que Ele realizou no passado. Que coisa maravilhosa, gente. Tudo obra de Deus. O nosso passado tenebroso, o nosso presente luminoso, o nosso futuro glorioso.
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Passado, antes. Presente, agora. Futuro, amanhã. E o processo? Daqui até lá. Em outras palavras, e o até? O texto diz, a partir do versículo 8, talvez a passagem mais conhecida, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, porque somos criação de Deus. Paulo está fazendo afirmações a respeito daquele grupo, a respeito da igreja. Ele diz, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras que Ele preparou antes para que nós as praticássemos. Paulo começa esse trecho, a partir do versículo 8, com uma palavrinha, uma conjunçãozinha, pois. O objetivo dela é dar uma explicação. O que Paulo vai explicar aqui para nós? Ele vai dar as razões porque Deus deve ser reconhecido como bondoso. Lembram que o texto diz, ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sua bondade demonstrada para conosco. Pois, ou seja, Deus é bom. Quais são as razões claras da bondade de Deus, da sua manifestação favorável em relação àquele grupo? O texto diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Deus é bom? É. Não há dúvida. Por que não há dúvida? Porque Ele nos salvou assim, por graça, mediante a fé. Isso não vem da gente. Pergunta: isto o que não vem de vocês? Naturalmente, esse pronome demonstrativo, ele se refere ao que veio antes. A minha pergunta é, a que este pronome está se referindo? Nós temos dois elementos descritos antes, graça e fé. A pergunta é, a qual destes elementos o isto está se referindo? A fé? Graça? Os dois. Esse isto resume tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou anteriormente. E isso inclui não só a graça, mas inclui a fé. Olha, se você creu em Cristo, você apenas fez aquilo que Deus lhe deu para fazer. Ele não só ofereceu graça, ele ofereceu graça e deu a fé. Sabe por quê? Pela fé você faz parte da igreja de Cristo Jesus, porque Deus lhe conduziu a fazê-lo. Porque se Ele não fizesse isso, você não seria conduzido. Porque você não tinha disposição em si próprio, em si mesmo, para caminhar nessa direção. Não, muito pelo contrário, nós caminharíamos na direção contrária. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos deu vida. E essa vida nos foi dada não porque nós a merecíamos, mas porque Ele usou de graça para conosco e nos deu fé para que nós, de fato, corrêssemos para Ele. Veja o que Ele diz. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, nem graça, nem fé.
Ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Paulo queria deixar muito claro que o status que aquele pessoal tinha em Cristo Jesus não era fruto do esforço deles. Não era fruto do correr atrás. Olha, vamos viver uma vida reta. Vamos cumprir os mandamentos. Veja, essas coisas são boas. Mas essas coisas não salvam ninguém. Porque as nossas próprias obras são incapazes de atrair o favor de Deus para nós. São incapazes. Não é pelas nossas obras. Não é. Se nós nos aventurarmos a praticar determinadas ações, achando que por meio delas seremos alcançados pelo favor de Deus, pode ter certeza, essas obras são inúteis, elas não valem de nada, porque só há uma obra que é aceita por Deus, a obra que foi realizada por Cristo Jesus. Nesse sentido, a salvação bíblica é pelos méritos, mas não pelos méritos dos que são salvos, mas pelos méritos do Salvador. É nos méritos de Jesus, são as obras de Jesus que agradam ao Senhor. E quando nós depositamos essa fé em Cristo Jesus, nas obras dele e não nas nossas, nós somos salvos. As obras, portanto, que buscam a salvação, elas não valem de nada. Mas vejam, isso não significa que nós não devemos estar envolvidos com determinadas obras. Mas as obras com as quais devemos nos envolver não são obras que buscam a salvação, mas são obras que são decorrentes dela. Porque o texto diz ali, no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo fala a respeito de obras, não é verdade? Mas é só num determinado momento que ele as caracteriza como obras boas. Que obras são boas mesmo? Que obras podem ser adjetivadas dessa forma? São as obras que decorrem da salvação e não as obras que buscam a salvação. As obras que buscam a salvação, elas não podem ser caracterizadas como boas. Mas as obras que decorrem da salvação, claro que elas podem ser caracterizadas assim. Por quê? Porque são obras que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui para a igreja é que o nosso antes é tenebroso, o nosso agora é luminoso, o nosso futuro é glorioso e o nosso até, ou seja, o nosso dia a dia é um dia a dia operoso, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. De modo que a nossa vida, o nosso seguir, o nosso viver não vai ser mais de acordo com o mundo, com a carne, com o diabo, mas vai ser a partir da salvação que recebemos em Cristo Jesus. E uma vez salvos por Ele, praticaremos as obras que Ele mesmo preparou para que nós as praticássemos. Em outras palavras, Deus nos dá graça, Deus nos dá fé, Deus nos dá as obras para realizarmos. Portanto, a glória é só dele. Não há absolutamente nada que possamos fazer que digamos assim, poxa, a glória é minha. Poxa, eu mereço o aplauso. Não, porque inclusive aquilo que você faz, aquilo que agrada ao Senhor, você fez porque aquela obra foi preparada por Ele antes. Passado tenebroso, presente luminoso, futuro glorioso e um dia a dia operoso. Gente, esse texto aqui
fala algumas coisas a respeito da igreja. Lembram a nossa série? Igreja Essencial. Essencialmente, ela é uma igreja redimida. E por que podemos afirmar isso? Porque o texto bíblico afirma. Ela é uma igreja redimida. Quais são as afirmações? As grandes e básicas informações e afirmações que são feitas a respeito da igreja nesse texto. A primeira, vimos logo no comecinho do texto, o contexto nos ajudou a concluir isso. A igreja ela é formada por grupos étnicos diversos. Não é por pessoas iguaizinhas. Na igreja de Éfeso nós tínhamos gregos, nós tínhamos gentios, nós tínhamos bárbaros, nós tínhamos judeus. Etnicamente diversos. A igreja é assim. Além disso, nós vimos nesse texto que esse grupo, a igreja, ela é salva, pois vocês são salvos pela graça. É uma condição dada pelo Senhor e que não pode ser retirada por ninguém. Vocês são salvos, portanto, vocês são redimidos. E ele também afirma, vocês são criação de Deus. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Sabe uma coisa que me deixa nervoso? É quando alguém diz assim, a igreja é obra de homens. Gente, isso é um equívoco monumental. Por quê? Porque a Bíblia diz o contrário. A igreja ela pode ser composta por homens, mas homem nenhum seria capaz de criar algo assim. O texto diz que a igreja é criação de Deus. E nesse sentido, a igreja é revestida de dignidade, não por causa dela própria, mas por causa do seu Criador. A igreja redimida é caracterizada por um passado tenebroso, por um presente luminoso, por um futuro glorioso e por um dia a dia operoso. Eu queria terminar aqui esta nossa reflexão indicando algumas, digamos assim, ações que nós podemos desenvolver a partir daquilo que o texto nos apresentou. Mas especialmente para você que já faz parte da Igreja de Jesus. Você faz parte da Igreja de Jesus? Então saiba, você tem um passado. Você tem. Você tem um presente. Você tem um futuro. E você tem um dia a dia. Você tem um antes, você tem um amanhã. Perdão, você tem um antes, você tem um agora, você tem um amanhã e você tem um até. Para nós que tivemos o passado que temos, ao olhar para ele, nós podemos concluir. E viver dessa forma, nós não podemos nos orgulhar. Não podemos. Porque todos nós estávamos entre eles, seguindo a ordem deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar. Todos nós estávamos seguindo a direção que a nossa carne estava dando para a nossa vida. Ou seja, nós não podemos nos aproximar de alguém com uma atitude de altivez. Não, sabe por quê? Porque todos nós em Cristo somos nivelados. Então, o primeiro passo, pensando no passado que temos, nós não podemos nos orgulhar. Não podemos. Mas vejam, nós não somos convidados apenas a tomar atitudes baseadas no nosso passado, mas também somos convocados a adotar atitudes baseadas no nosso presente. E qual é o nosso presente? Nós somos salvos. Temos um presente luminoso. E porque temos um presente luminoso, espera-se daqueles que tiveram essa percepção clara dada pelo Senhor, gratidão e uma atitude de constante adoração. Isso é próprio daqueles que têm esse presente que Deus nos deu. Mas também nós temos um futuro glorioso. E para aqueles que têm um futuro glorioso como esse, espera-se que eles tenham esperança. Não fiquem ansiosos pelas experiências que vivem na sua vida cotidiana, mas descansem em Deus, porque sabem qual é o futuro que Deus reservou para eles.
E em quarto lugar, nós temos sim um passado, nós temos um presente, nós temos um futuro, mas temos uma carreira proposta. Temos um até, temos um dia a dia. E esse dia a dia, proposto pelo Senhor, deve ser caracterizado por obras que devem ser praticadas, porque Deus preparou essas obras para que nós as praticássemos. Portanto, o que se espera daqueles que têm esse até? Espera-se que eles se envolvam com essas obras que Deus preparou antes. É isso. Que obras serão essas? Você ficará sabendo nos próximos encontros. Ok? Então venha, não perca. Agora, se eventualmente você não crê em Jesus, você não é parte da igreja dele. Para fazer parte dela, você precisa crer no Evangelho de Cristo Jesus. Nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, quando vocês creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. E o Evangelho, ele está, digamos assim, resumido nessa passagem. Um antes tenebroso, mas Deus, em seu amor, misericórdia e graça, provê aquele que pode mudar essa condição. Quem é este? Cristo Jesus. Então Deus nos dá graça e fé, porque crendo nele, nós somos salvos. E uma vez salvos, temos diante de nós um caminho preparado para praticar as obras que Deus preparou antes para que nós as praticássemos. No começo, eu pedi para Deus colocar algumas imagens aí para vocês. E eu fiz uma pergunta: o que é isso? A nossa mente imediatamente se sentiu, digamos assim, pressionada a dar uma resposta. Isto é igreja. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós chegamos a uma conclusão. Aquilo não é igreja. Não. A igreja é uma criação de Deus. A igreja é salva por Cristo Jesus. A igreja é composta por pessoas de diferentes etnias, culturas, classes sociais, níveis culturais e econômicos. A igreja é isso. A igreja é redimida. E a igreja redimida é caracterizada por um passado tenebroso, um presente luminoso, um futuro glorioso e um dia a dia operoso.